Voltamos. Ana, vamos ver mais um pequeno trecho do filme do Chico Xavier que trata do nosso tema de hoje e já retornamos com o nosso debate. Senhores, entrem na fila fazendo favor. Meus filhos, não entrem aí, por favor. Esta não é a casa de Deus. Quem faz milagre é santo. Não essas pessoas mentirosas no meio do Chico. O espiritismo é a obra mestra do engano. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que levaram seus queridos à tumba. É uma cena interessante. Para quem não viu o filme, ele depois comenta com as pessoas que foram visitá-lo que eles às vezes tinham que enfrentar essa resistência amorosa, mas consistente das pessoas. Ana, o espiritismo, afinal, é obra do diabo? Não é obra do diabo? Como é que é isso? Não, o espiritismo não é uma obra do diabo, até porque a gente só fala em amor, caridade, não é, em transformação moral. Então, isso não pode ser uma obra do diabo de jeito nenhum. Senão o diabo seria muito bonzinho. Seria muito bonzinho, né? Aí ele não seria o diabo, né? Aliás, a gente nem fala em diabo, né? Porque, entre aspas, ele não existe, na verdade, né? E essa é uma colocação interessante. Os estudos do espiritismo, eles esclarecem que o diabo, essa figura demoníaca, de chifres e, enfim, todas essas retóricas da maldade, ela não existe. O que existe são espíritos equivocados na sua prática, mas que são levados ao amor exatamente porque o amor ele constrange o indivíduo a melhorar-se. E como o bem ele é permanente e o bem ele é algo inesgotável, o erro, a ignorância, elas são transformadas pela presença do amor. E Aninha, então, voltando aqui às nossas perguntas, o que vai diferenciar propriamente o espiritismo de uma religião cristã? A gente já entende, que é o fato dele não ter rituais, dele não ter aspectos exteriores de adoração. Mas e uma outra religião não espírita, como as orientais? Normalmente também são religiões reencarnacionistas. Eu até, quando vinha para cá, passei em frente a um templo ali do racionalismo cristão, que tem muita coisa do espiritismo. É uma religião reencarnacionista também. Então, não é só o espiritismo que trata disso, né? Há outras religiões que também tratam disso, mesmo não sendo cristãs. Então, no caso, a reencarnação, e aí vem até uma pergunta que nos chegou por e-mail. A reencarnação é sempre associada ao espiritismo. Afinal, o que é a reencarnação? Que é uma dúvida que as pessoas têm. As pessoas não aceitam a reencarnação. Outro dia nós estávamos estudando sobre isso. Por exemplo, na Inglaterra há o espiritismo, mas eles não aceitam a reencarnação porque como a rainha da Inglaterra vai voltar numa outra posição que não seja como, dentro da realeza, né? Não tem como. E ela saber que numa outra encarnação ela não foi rainha, né? Era da plebe, vamos dizer assim, né? Para quem vive de aparência, ter contato com essa realidade é algo complicado. A reencarnação, eu entendi isso perfeitamente quando entrei para a doutrina espírita, porque eu me questionava muito sobre a vida das pessoas, como as pessoas são, porque uns são pobres, outros são ricos, outros têm problemas de saúde, outros não. Enfim, uns nascem muito bem, com uma família bem estruturada, e outros a gente sabe que nascem em locais com uma grande dificuldade. Então, por que Deus, não é, permite essa grande diferença? E eu só entendi tudo isso através da reencarnação. Até porque fica uma situação complicada quando a gente vê pessoas que já nascem completamente tomadas por uma doença, retardos, corpo já expressando mil e uma dificuldades. Exato. Qual seria o benefício para aquele espírito se não houvesse a reencarnação que justificasse aquela necessidade dele
passar por essas expiações? É que Deus seria esse, não é? Todo amor perfeito, bondade, que Deus seria esse que permite, né, todas essas dificuldades, aí a pessoa desencarna e acabou. Não haveria um fim útil para aquele sofrimento? Não. Nem para quem viveu muito bem, nem para quem viveu muito mal, nem para os bons, nem para os maus. Quer dizer, eu fui ali, matei uma pessoa, ela me deu um tiro, eu morri. E aí? Não é? Então, no caso, Ana, aproveitando essa ideia, as aflições, o sofrimento, as dores que nós passamos, pelo que se aprende então na doutrina espírita, elas não são porque Deus quer. Não, de jeito nenhum. Deus quer sempre o bem para seus filhos. É um pai, não é, aqui da terra, que não é nenhuma perfeição, já que é o bem para os seus filhos, imagina Deus. E existem as leis de Deus que são perfeitas. E essas leis regem o universo. Então regem tudo, as pessoas. Se eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa de ruim para alguém, em algum momento eu vou ter que aprender que aquilo vai me trazer uma consequência. Então o sofrimento, ele tem uma função educativa, ele tem uma função de punição. Exatamente, não de punição. Agora, Ana, tudo isso que você está falando é porque você é uma estudiosa do Espiritismo. É necessário que a pessoa ela se dedique 24 horas por dia para estudar a doutrina espírita? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. A pessoa estuda normalmente. E também não há nenhum, isso não é um curso, né? Que você tem que terminar em 1 ano, 2 anos. Não, as pessoas vão frequentando, vão ouvindo palestras, a gente aprende muito, né, nas palestras, vão lendo livros. E temos também outras reuniões de estudo, até como sistematizado. Existem estudos, por exemplo, círculo de leitura, onde eles leem um livro em conjunto. Isso também ajuda muito as pessoas a entender, debatem. Enfim, a pessoa vai aprendendo naturalmente. E existe alguma espécie de iniciação? A pessoa ela tem que passar por algumas provas especiais para tornar-se espírita? Não, isso ou também... ela vai frequentando a casa e vai aos poucos se tornando espírita? Isso, se ela gostar, se ela se sentir bem, né? A pessoa frequenta a religião que gosta, que se sente bem, isso é muito importante. E aí ela vai adquirindo aos poucos esse conhecimento, não tem problema nenhum, nós não temos nenhum batismo, não existe batismo dentro do Espiritismo, então não existe nenhum ritual. Esses rituais, inclusive ritual que envolva batizado, casamento ou reunião? Não, não tem. Nada disso, Nada. É toda uma relação da pessoa com Deus, por meio das suas próprias ações, seu comportamento e sua atitude. E aqui então chega uma pergunta, né? Voltando à questão da reencarnação. Foi o Espiritismo que criou a reencarnação? Não, a reencarnação é uma coisa muito antiga. Na parte, exatamente, a parte do Oriente, isso já é uma coisa muito antiga. Eles acreditam em reencarnação. O Espiritismo não criou reencarnação. Ele só trouxe... Até na própria Bíblia, né, a gente vê a reencarnação em determinadas passagens da Bíblia. É porque o que me dá a certeza é que é importante que as pessoas saibam, é que o Espiritismo ele fez uma transferência daquela informação oriental, que é muito cheia de simbolismo, que às vezes, para a nossa forma de pensar ocidental, fica um pouco fora do nosso padrão de pensamento, e Kardec, como um excelente professor, ele transferiu aquele conhecimento para uma realidade de conhecimento e de procedimento mais ocidental. Isso. Tirando aquela coisa do maravilhoso, do sobrenatural. Exatamente. E aí, no caso, como é que a gente pode ter certeza? Porque isso fica também na cabeça das pessoas. E foi uma pergunta que chegou. Como é possível aceitar que em outra vida eu fiz algo, já que eu não lembro de nada que eu tenha feito? Muita gente, aliás, pergunta isso, né? Mas como é que eu vou ter certeza que eu fiz alguma coisa? Como é que eu fui em outra vida se eu não lembro de nada?
E justamente esse esquecimento é uma bênção de Deus. Porque como o espírito, Deus cria o espírito simples e ignorante. E ele vai evoluindo. Então, nós sabemos que nas suas, enfim, todas as reencarnações anteriores, nós sempre fomos piores do que somos. Então, ou pelo menos iguais. Então a tendência é sempre melhorar. É sempre melhorar. O máximo é a pessoa ficar estacionada por um tempo. Mas a própria lei vai empurrando a pessoa para fazer com que ela evolua de alguma maneira. Então, com certeza, hoje eu sou melhor do que eu fui no passado. Do que foi ontem, com certeza, todos nós. Mas tem né? muito a melhorar ainda. Temos, né? Temos. E veja bem, se eu, por exemplo, o que acontece? Dentro de uma família ou do trabalho, normalmente se reúnem pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento numa outra encarnação. Algumas pessoas se deram muito bem, se amaram, enfim, mas outras não, tiveram graves problemas. E como é que eu ia conviver, por exemplo, não é? Vamos supor que o meu pai, que eu tivesse assassinado meu pai numa outra encarnação. Como eu iria conviver hoje com esse pai, com essa figura que hoje, né, seria meu pai, sabendo disso, lembrando disso, e ele também. Complicado. Seria uma coisa muito complicada. E olha, Nietzsche, complicado também é o nosso tempo. Também. Os 12 minutos já acabaram, eles passam rápido. Rápido, Queridos, fiquem conosco, vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Até logo.
voltamos. Vamos assistir um pequeno trecho do filme Bezerra de Menezes e voltamos para o nosso debate. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Posso dizer o meu credo espírita com o apoio de minha consciência e não por imposição de uma autoridade que me queira impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura não por dever, mas por saber que nela encontrará a paz do espírito. Cenas interessantíssimas. Eu fico imaginando todo o esforço que o Dr. Bezerra fez para poder vencer aquele ranço de autoritarismo daquele tempo, que, de certa maneira, até hoje se mantém um pouco. Mas, Aninha, vem então perguntas relativas a essa ideia. Na doutrina espírita, qual é a visão de Deus? A visão de Deus dentro da doutrina... se você pegar o Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, né? Então Deus é a perfeição suprema, é o Criador de tudo. E a gente não pode ligar Deus à imagem do ser humano, né? Porque Deus não é um homem, porque senão ele também seria falível. Então a gente não pode ligar. Então Deus é energia, Deus é bondade, é perfeição, Criador de tudo. Deus é amor acima de tudo, mas não, o espírita nunca liga Deus a uma figura humana. Então, para os estudos do espiritismo, Deus e Jesus não são a mesma pessoa? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quantas vezes Jesus diz que conversa com o Pai, não é? Então, não são a mesma pessoa, de jeito nenhum. Não sendo a mesma pessoa, e até porque Deus, ele não seria uma pessoa, como você bem disse para a gente, ele é essa inteligência suprema, ele é essa causa primária de tudo que nos envolve. O Cristo, então, pelo que se estuda no Espiritismo, ele não foi criado de maneira especial. Não, ele foi criado como todos nós. Como um espírito... Um espírito simples, ignorante, que foi evoluindo e atingiu a esse nível de perfeição. E ele continua evoluindo. Mas ele não foi criado na mesma condição, na mesma época que a gente. Ele é um espírito muito mais antigo. Ele é um espírito mais antigo, então ele já passou por todas essas experiências que nós passamos. E por ele ter passado por essas experiências, fica mais fácil, então, ele entender as nossas dores. Exatamente. Porque se fosse alguém criado assim, por estalo, sem ter nunca tido a experimentação do sofrimento, da dor, da dificuldade, ele não teria como entender as dores da gente. Claro, muito mais difícil. E esse é um papel de consolação, porque a gente conversa com alguém que a gente tem a certeza que nos entende porque passou por aquele mesma, se não a dificuldade nossa, algo que se assemelha a ela. Claro, conviveu com pessoas também com todo tipo de dificuldades. Enfim, ele teve uma vida normal, ele teve reencarnações normais. Não aqui na Terra. Não em aqui outros na Terra, planetas, em outros planetas. onde foi possível ele ter a sua evolução. E aí, então, vem a pergunta: por que a interpretação do cristianismo feita pela doutrina espírita, ela é consoladora até em função do que o Dr. Bezerra de Menezes falou? Ela é consoladora. Primeiro, né, nós temos como exemplo, olhando por um lado, nós temos como exemplo Jesus. E você sabendo que Jesus não é um ser à parte, não foi o escolhido,
sabendo que nós vamos chegar na nossa evolução a ser espíritos também do mesmo nível de Jesus, já é um grande consolo. E o segundo consolo... Olha, confesso a você que é difícil olhar no espelho e ficar vivendo e pensar, eu sou um espírito em evolução, que um dia vou estarei na condição. Né, a mesma condição de Jesus. E a segunda grande consolação da doutrina espírita é saber que a vida não acaba com a morte. É saber que aquele ente querido que eu gosto muito, que eu amo, aquele amigo, aquele conhecido, eu vou encontrar ele novamente. Não termina. Aliás, a nossa vida real não é essa. A nossa vida real é a vida do espírito desencarnado e não a vida do encarnado. Essa vida aqui que é irreal, é a passagem pela escola. Mas, Aninha, como é que fica então essa questão? Como é que eu vou trazer para a minha vida do dia a dia a prática da reencarnação? Porque a prática da caridade auxiliamos, a prática da esperança desenvolvemos um novo olhar perante as nossas dores. Mas e a ideia, a prática da reencarnação? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Porque as pessoas ficam pensando, diante da minha dor, do meu problema, como é que eu posso interpretá-la à luz da reencarnação? Olha só, você pode... Não é porque você está sofrendo um determinado problema, as pessoas às vezes têm essa mania de dizer assim, ele está passando por isso, é karma, deixa ele passar por isso, né? Não, não é isso. Pode até ser um karma, né? Pode ser. Mas todo mundo tem obrigação de ajudar as pessoas, seja na dificuldade que for. Isso não importa. Então, o espírita, ele coloca isso dentro dele. Se eu melhorar nas minhas futuras reencarnações, eu também vou ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais tranquila. E vou poder cada vez mais auxiliar as pessoas. Então, se o espírita se depara com alguém em sofrimento, ele não vai ter aquela atitude quase que egoísta. Se alguém está sofrendo é porque é o karma, ele precisa ele fez passar. Alguma coisa, né, numa outra vida e agora está passando por esse momento para resgatar isso. Até pode ser, mas a nossa obrigação é tentar amenizar e tentar até fazer com que aquela pessoa entenda isso. Né? Porque quando você entende as coisas, elas ficam muito mais fáceis, né? Muito mais suaves. Né? Eu também já ouvi muita gente dizer, nossa, o espírita pede até para ficar doente, né? Porque aí ele vai se melhorando. Não é bem assim, né? Mas a gente até encara essas dificuldades, começa a encarar de uma outra maneira, né? Agora, independente disso, o espírita tem que ir ao médico, sim, ele tem que se tratar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem né? Que é psicólogo, espiritismo não é caso, milagre, não, de maneira não alguma. Existe. Isso é importante, porque, olha, o espírita, se precisar, vai ao dentista. Claro. Se precisar, vai ao psicólogo. Se precisar, vai ao cardiologista. Não é porque ele frequenta a casa espírita, vou tomar aqui um copo de água purificada. Vou tomar um passe, estou livre disso. Não. Bom, a gente tem um grande exemplo, né? Chico Xavier. Quantas doenças, quantos problemas de saúde Chico Xavier teve e nunca deixou de ir ao médico, né? Nunca deixou de se cuidar. De se cuidar, claro. Porque ser espírita não é ser masoquista. Não. Pelo contrário. De jeito nenhum. Ninguém gosta de sofrer. E somos espíritas exatamente porque nós não gostamos de sofrer. Porque se gostássemos, estaremos vivendo a nossa vida sem buscar entender as razões e os motivos. Assim como a razão e o motivo de terminar o bloco, que os 12 minutos já passaram. Passa rápido, gente, vocês não têm ideia. Queridos, fiquem conosco, vamos para os nossos comerciais. Já voltamos. Até logo.